de fé. Então, mais melhor é a minha repreensão com a verdade, machucar com a verdade, instruir com a verdade, porque sabemos que será curado. Então, quando Jesus ele nos dá o entendimento da palavra, o discernimento para poder compartilhar com a igreja, por mais que seja uma palavra pesada, forte, dura, como muitas pessoas falam, uma palavra dura, ela nos traz um alinhamento para que a gente possamos estar fortificados, se fortalecer cada vez mais. Uma vez me perguntaram: você sabe qual é o remédio que machuca a ferida, mas cura? E eu não soube responder. E o Espírito Santo me falou que esse remédio é Jesus Cristo. Ele é o único que mexe na ferida para poder trazer a cura. Então, se Jesus mexer em nossas feridas, é porque Ele quer sarar. E se estivermos machucados, angustiados, com raiz de amargura, é necessário que Jesus venha mexer em nossas feridas, para que possamos ser curados em nome de Jesus. Amém? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, é que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens poucas forças, entretanto guardaste as minhas palavras, não negastes o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para que experimente os que habitem sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei colunas no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Lá em Apocalipse 2, Jesus ele se identifica para um dos seus discípulos, João. Jesus envia um anjo para João para poder passar todas essas coisas que vinham-se a acontecer, e que toda a igreja estaria sob controle, que todo pastor estaria sob controle, que ele estaria segurando, que ele estaria com a sua destra firme, segurando todos aqueles que estão na igreja, e também aquele que é o anjo da igreja. Interessante que a palavra vai nos dizer que o anjo vai até João e entrega uma mensagem para João. E esse discípulo amado, a quem Jesus tanto amou, ele está na ilha de Patmos, numa ilha distante, numa ilha fechada, em uma ilha que se diz uma ilha cheia de pedras, segundo os estudiosos. Algumas pessoas falam que essa ilha era a ilha formada para pessoas que teriam nomes de semideuses naquele tempo, pessoas que eram conhecidas como semideuses. Então eles viram João como um semideus. E interessante que nessa passagem a ilha de Patmos é uma ilha distante de muitas pessoas, de muita cidade. E João ele tem essa revelação do Senhor Jesus Cristo no decorrer do tempo da tua idade. João, mesmo tendo muitos discípulos, mesmo tendo bastante pessoas que foram convertidas ao Evangelho, João ainda continua o seu caminho no Evangelho, fazendo discípulos.
Como temos escrevido alguns dias atrás sobre a igreja de Esmirna, sobre a igreja de Éfeso, que existiam pessoas que eram falsos profetas, pessoas que eram falsos adivinhos, pessoas que cultuavam o templo do Zeus. Eu não vou dizer que é um Deus, mas uma entidade, porque para mim é o que a palavra fala, é templo de Satanás. Então, no decorrer do tempo, Jesus envia mensagens para esta igreja, dizendo para cada igreja o que havia de acontecer, o que havia de vir sobre a terra, assim como falou sobre a carta para Efésio também, que até mesmo o caminho que era ligado para outras igrejas, através de um centro, através de um comércio, através de pessoas que trabalhavam, um centro comercial que ficava no centro da cidade. Muitas pessoas passavam por ali para poder ouvir a sabedoria de outras pessoas, ouvir o entendimento de outras pessoas, entender sobre as religiões. E ali também eles encontraram pessoas que falavam sobre Jesus Cristo, sobre a prática do Evangelho, sobre a salvação do Evangelho. Pessoas que não conheciam a Deus. Tanto que Paulo, quando chega na Grécia, ele vê várias entidades, várias pessoas que estavam se autodenominando, estavam com os deuses. Mas só que tem um porém, tem uma que está vazia, um santuário, um templo, ou seja, que está totalmente vazio. E Paulo começa a ler aquela passagem que estava escrita, e lá diz que ali era o Deus do invisível, ou seja, o Deus de Israel. Glória a Deus. Interessante que aquelas pessoas cultuavam também a Deus, mas não sabia quem era Deus. Não sabia quem era o Deus invisível, o Deus de Israel, o Deus que fez a promessa para Abraão, o Deus que estava na linhagem do começo, do princípio da criação, o Deus que fez todas essas coisas acontecerem, o Deus que hoje está aqui para podermos abrir o nosso entendimento, abrir a nossa visão espiritual, assim como tem falado sobre Pérgamos também, sobre essa cidade maravilhosa que hoje se encontra no centro da Turquia e da Ásia. Pessoas que não conheciam a Deus começaram a conhecer a Deus. Pessoas que eram mortas ao fio da espada, pessoas que eram mortas, que eram degoladas, que eram queimadas, pessoas que passavam por adversidades, por tribulações, pessoas que eram perseguidas, que eram expulsas da tua casa. Assim também vai falar da igreja de Sardes, uma igreja que era conhecida, como tem dito, Jesus se apresentando a ela, Jesus dizendo para que ela pudesse ser vigilante. Jesus fala para ela que também ela tinha pessoas que eram vivas, ou seja, tinha nome de vivo, mas também para os olhos do Senhor era uma igreja morta, ou seja, diz que vive, mas para mim ainda está morto. E Jesus também vai dizer: seja vigilante. O mesmo Deus que se apresenta também a estas igrejas, se apresenta à igreja de Filadélfia como um Deus santo. Glória a Deus. O anjo da igreja diz estas coisas, diz o santo e verdadeiro. Jesus se apresenta a esta igreja como uma pessoa santa, como uma pessoa verdadeira, como um verdadeiro Deus, mesmo estando num lugar na Turquia, mesmo estando num lugar que era praticamente um local cheio de povos pagãos, cheio de idolatria, cheio de feitiçaria e bruxaria. Interessante que Jesus se apresenta como o único Deus verdadeiro, como o santo Deus de Israel, como tem dito Jesus Cristo: seja santo porque eu sou santo, seja santo porque o Pai também é santo. Interessante que nessa passagem vai dizer sobre o verdadeiro. Interessante que eu puxe algumas coisas que vai falar sobre isso. Que a igreja de Filadélfia, ou seja, o santo significa identificação, como tem dito os estudiosos, que ali Paulo, quando está a caminho também de Coríntios, Paulo começa a falar sobre a identificação do poder do Evangelho, começa a falar
falar em Tiatira, começa a falar em outros lugares. Paulo começa a pregar sobre Jesus Cristo, começa a ensinar as pessoas. Paulo começa a falar sobre o Santo Deus de Israel, o Santo, ou seja, o Deus que se fez carne. Ele estava falando para aquele povo: olha, você não conhece esse Deus, mas esse Deus o invisível, ele se fez carne, ou seja, ele se tornou carne, ele se fez carne por nós, ele morreu e voltou com um corpo glorificado. Os meus olhos têm contemplado a grandeza do Espírito de Deus, ou seja, o Santo de Israel, aquele que se identificou para mim como Jesus de Nazaré. É ele também que virá também com aqueles daquele grande dia, como os seus santos, juntamente com um povo enorme. Então essa igreja, ela sabe quem é Jesus, porque, como tem dito, a identificação para poder saber que era Jesus de verdade, o anjo, ele fala para aquela pessoa, para João, fala para eles que eu estou me identificando como santo, como verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que tem a chave da vitória, aquele que tem a chave da morte. Interessante que a passagem vai dizer sobre chave. Chave é aquilo que tem dito. O Senhor Jesus Cristo está com a chave da morte, assim como tem falado, a chave da vida também está nas mãos do Senhor. Muitas pessoas têm dito: mas que chave seria essa? A chave que abre, a chave que fecha o alto dos céus, a morte. Muitas pessoas têm interpretado a Bíblia, muitos estudiosos, de uma forma relevante, de uma forma tão magnífica, que os nossos olhos não conseguem entender a verdadeira visão do que muitas pessoas têm dito. Interessante que Jesus vai falar que desta chave que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Interessante que essa chave está nas palmas das mãos do Senhor, assim como tem falado lá em Apocalipse 5, que um Deus vivo, que o Senhor Jesus Cristo está com a chave da morte, com a chave da vida. Ou seja, por mais adversidade que aquela igreja passasse, por mais de situações difíceis que ela passasse, a chave da vida, a chave da morte está na mão do Senhor Jesus Cristo. Independente da adversidade, independente da situação, independente do que eles passavam naquele momento com aqueles povos pagãos, com a idolatria, independente do que eles passavam, pessoas querendo perseguir a igreja de Filadélfia, mas Jesus está dizendo: eu estou no controle, eu tenho a chave da morte, ninguém morre enquanto eu não vier. Muitas pessoas podem falar assim: mas você vai morrer e você não vai ver Jesus. Mentira delas, pois mesmo que os seus olhos se fecharem, a primeira coisa que vai ver vai ser o Senhor Jesus glorificado. Mesmo que chegar no fim da tua vida, ao fechar dos teus olhos, os seus olhos se abrirá com uma visão espiritual e você verá o Senhor da glória. Você não verá a segunda morte, você verá a vida, pois sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele tem vida, e vida com abundância para dar para aqueles que temem ao Senhor. Oh, aleluias! Assim como tem dito, aquele que tem a chave, vai dizer lá em Isaías 15, Isaías 22, aliás, que é um símbolo de autoridade no reino de Deus, ou seja, uma autoridade suprema. Em Isaías 22, o autor já vai ser direto, que o Senhor Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, que a chave está nas mãos dele. Independente da situação que vier a acontecer, Deus sabe o que é melhor para nós. Assim como tem dito o Senhor Jesus Cristo muitas vezes, que uma porta aberta ela é uma referência, ou seja, lá em Mateus 7,13 vai dizer sobre a porta estreita que conduz à vida eterna. Interessante que existe dois tipos de porta: existe a porta que é estreita e existe a porta larga. Assim como Jesus tinha dito nessa passagem, que a porta estreita são poucos e que passam por ela. A porta estreita é poucas pessoas que chegam até o final dela. A porta estreita são poucos que querem ir para ela. São poucos que
estreita. Por que a porta é estreita? Porque tem obstáculo, porque a porta ela tem adversidades, porque tem espinhos no meio do caminho, porque tem barreiras no meio do caminho, que pessoas não conseguem atravessar as barreiras sem as armaduras que Deus dá. Através dessas armaduras você consegue traçar um caminho, uma rota, porque Jesus ele fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, Jesus está dizendo: eu estou indo adiante de ti. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Muitas pessoas estão deixando a tua cruz de lado, muitas pessoas estão esquecendo a verdadeira verdade do Evangelho, ou seja, a motivação da cruz. Pessoas que não querem mais lembrar a cruz, pessoas que não querem mais seguir a Jesus por conta do peso da cruz, estão sendo abandonadas no meio dos obstáculos, no meio da passagem. Pessoas que estão largando a cruz e indo por um caminho difícil, ou seja, por um caminho onde leva à morte, por uma porta que é larga, uma porta onde multidões estão indo, uma porta onde pessoas de todo tipo estão indo, onde pessoas que são idólatras, são pessoas adúlteras, pessoas que estão no vício da prostituição, pessoas que estão no vício da droga, pessoas que estão na prática da feitiçaria, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que falam que Deus não existe, pessoas que são chamadas de ateu, pessoas que não aceitam o Evangelho, pessoas que não querem saber da salvação. Assim como tem dito, a porta é estreita, mas larga é a porta que conduz para o inferno. Pessoas estão sendo lançadas no inferno com os olhos abertos, vendo que são praticamente pessoas condenadas, sabendo que onde o pecado está, aleluia, Jesus Cristo, estão levando eles à condenação. Eles não querem mais saber de poder estar na porta que é estreita. A igreja, você pode ver que ela está vazia. Quantas igrejas, quantos ministérios estão vazios? Porque a palavra ela vai falar através da doutrina bíblica, através da doutrina santa do Senhor Jesus Cristo, que mandou a nós a amar uns aos outros, a fortalecer uns aos outros, a ser fiel à palavra, a poder corrigir, a poder ser consertado, a poder fazer aquilo que Jesus nos direciona a fazer. Ou seja, pessoas não querem saber da retidão, da santificação, pessoas não querem saber de ouvir a verdade. Quando se prega contra o segundo casamento, contra a prostituição, do adultério, ou até mesmo contra o homossexualismo, as pessoas querem se afastar, porque não aceitam a verdade da palavra que está escrita, aquilo que Jesus nos direcionou a poder fazer. Pessoas preferem as trevas porque sabem que a luz, oh aleluia, Jesus condena as práticas de Satanás, as práticas da carne, as práticas da vontade, do sangue, da carne da pessoa. Por isso que você vê pessoas que estão indo para o bar, pessoas que estão indo praticamente para o puteiro, pessoas que estão indo praticamente para uma casa de feitiçaria, para um centro de espírita, porque sabem que a porta é larga e eles podem fazer o que quiser. Mas aqui não, aqui tem que ter santificação, aqui tem que buscar, aqui tem que pagar o preço, aqui tem que orar. Quantas pessoas a gente olha para o bar e está cheio? A caminho da igreja, muitas pessoas estão cheias, se enchendo com bebidas, com drogas, prostituição. As portas dos bares estão escarcaradas, as portas dos botecos estão escarcaradas, e podem ver que estão cheios, lotados. Por quê? Porque lá eles vão saciar a vontade da carne, lá eles vão se preencher de uma vontade, de um desejo que há de trazer a tristeza e a destruição para eles. Pessoas que estão praticamente vazias de si mesmo, pessoas que estão frequentando esses lugares achando que estão alegres, mas estão procurando uma falsa felicidade, ou seja, em um copo de bebida, ou seja, em uma droga. Pessoas que estão envolvidas em uma falsa alegria, mas não sabem o que esse vazio pode ser preenchido. Ou seja, pessoas que sentem desejo
inferno. A porta larga. Pessoas onde estão sendo condenadas. Pessoas onde estão sendo lançadas no inferno. Podem ver que essa porta, Jesus, quando ele abre, ninguém pode fechar. Glória a Deus. Quando Jesus fecha a porta, ninguém pode abrir. Quantas vezes a gente olha e vê que pessoas estão dentro da igreja, mesmo a gente vendo que ela está fraca, está caminhando. A palavra diz aqui que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas estão dentro da igreja, não sabem que estão fracas, mas mesmo assim vêm se arrastando para poder ouvir a palavra. Quantas pessoas estão na igreja com sentimento de adoração, fraca na fé, mas mesmo assim não para. Está sentindo peso, mas não para, se arrastando, mas eu vou. Assim como Jesus tem dito, você tem pouca força, mas você está prosseguindo. Glória a Deus. Você está tendo pouca força, mas você está continuando. Glória a Deus. Você está sendo fraca, mas você não arreda um passo. Mesmo engatilhando, mesmo um passo de cada vez, mas você está vindo em direção à cruz. Glória a Deus. Mesmo com cada passo, você está chegando à porta estreita e ela irá se abrir. Eis que farei que alguns dos que são das sinagogas de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Glória a Deus. Jesus, Ele deixa escrita a tua palavra, que o poder dele, assim como Paulo tem dito, se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quando estou fraco, assim estou forte. Mas quando se achamos que estamos fortes, estamos fracos. Mas tem aqueles que se acham que estão fortes demais, aqueles que sabem demais, aqueles que acham que sabem mais que os outros, aqueles que querem colocar palavras achando ser melhor que outras pessoas, mas não conhecem o poder do Evangelho, não sabem o que é salvação de verdade, não sabem o caminho de verdade. Jesus ama esses que estão fracos, esses que são fracos, é esses que Jesus ama, é esses que mesmo fracos continuam se arrastando aos pés de Jesus. Mas existe esses que se acham que são crentes, mas não são. Pessoas que acham que são evangélicos, mas não são. São, como tem dito, são lobos devoradores vestidos em peles de ovelhas. São lobos que estão enganando as pessoas. Assim como naquele tempo, pessoas que falavam que eram judeus, mas estavam na prática do adultério, ou seja, adulterando com outros deuses, ou seja, levantando imagens para outros deuses. Pessoas que falavam que eram judeus, mas comiam aquilo que era sacrificado a Satanás. Pessoas que não queriam saber de verdade a verdadeira lei da santificação. Como tem dito, porque guardaste as minhas palavras e perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Muitas pessoas falam sobre a vida de Jesus. Muitas pessoas debatem. Pessoas que são calvinistas, pessoas que são arminianas. Eu não sei qual são a delas ou por que elas debatem dessa forma. Eu só sei que eu não sou calvinista nem arminiano, eu sou salvo. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se ele veio antes ou veio depois, não me interessa. O que interessa é que eu irei para a glória com ele. Não importa o que acontecerá, mas o que importa é que Jesus virá. Muitas pessoas entram em debates e Tiago fala que elas são tolas.
Pessoas tolas que querem se debater, achando uma que você não quer melhor que a outra. Ah, Jesus vem antes, Jesus vem depois, não importa. O que eu quero saber é se você tem se santificado, se você tem praticado a palavra, se você tem feito aquilo que Jesus tem ordenado. Não interessa se você é calvinista ou se você é arminiano. O que interessa é se você é salvo. O que me interessa é se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. O que importa é poder chegar no alto dia dos céus e abrir os meus olhos e falar: Jesus, eu passei pela porta estreita, o Senhor abriu a porta da glória para nós e a tua igreja está entrando diante os olhos dos anjos. Muitos verão que a santificação da tua igreja valeu a pena, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Jesus, ele fala que vai nos guardar da hora. Então, no momento que acontecer, no momento que vir o anticristo, no momento que vir a grande tribulação sobre o mundo, Jesus irá nos guardar neste momento. Jesus, ele ora lá em João 17, dizendo para que nós possamos ser guardados das tentações do mundo, ser guardados do maligno. Jesus fala para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que creem na tua palavra. Jesus ainda fala com o Pai em oração: Senhor, eles creram na tua palavra, Senhor, eles aceitou a tua palavra. Guarde eles, Pai amado, guarde eles. Eu não peço, Pai amado, que venha trazer, Senhor Jesus Cristo, a afastação do mundo, mas que possam guardar ele, Pai amado. Então nós seremos guardados no grande dia. No grande dia não terá terrorismo para nós, não terá homens morrendo de medo para nós, porque a igreja será salva, será arrebatada em questões de segundo, porque aqueles que lavaram o teu sangue, oh, aleluia, se lavaram no sangue de Jesus, esses serão, Pai amado, aleluia, Jesus Cristo, revestido de glória, assim como Jesus esteve com o corpo glorificado e está glorificado, assentado à direita do Pai Todo-Poderoso, nós também estaremos junto a dele. Oh, aleluia. Assim como tem dito neste grande dia, assim como tem dito a igreja de Filadélfia, aquela igreja que ainda persevera, a igreja de Filadélfia nos dias de hoje, aquela igreja que ainda ora, é a igreja que ainda tem aqueles que se santificam, é a igreja que ainda tem aqueles que querem compromisso com a casa de Deus. A igreja Filadélfia em nossa geração ainda é aqueles que têm joelho no chão, é ainda aqueles que ainda falam em línguas, é ainda aqueles que profetizam, é ainda aqueles que têm visão, é ainda aqueles que falam com Jesus, é ainda aqueles que têm aquele amor maravilhoso para com Deus. Oh, aleluia! E o mundo inteiro ainda vai ver, o mundo inteiro vai dobrar o joelho, o mundo inteiro vai abrir a boca e vai confessar que Jesus, aleluia, ele é o Rei do Rei e Senhor dos Senhores. Oh, aleluia! Da mesma forma que Jesus fala que nós estaremos com ele, oh, aleluia, então toda a obra de Satanás irão se dobrar perante o Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor tem falado, ele tem prometido que neste momento, oh, aleluia, Jesus Cristo, nós estaremos com ele, nós iremos para com ele, nós sentaremos na mesa com ele, nós iremos viver com ele, para ele. Aleluia, glória a Jesus. Ele vem sem demora. Jesus fala: eu venho sem demora. Jesus, quando está falando eu venho sem demora, muitas pessoas falam: Jesus está demorando tanto, já aconteceu muita coisa, pessoas morreram e nada de Jesus chegar, pessoas passaram por adversidades e nada de Jesus chegar, pessoas estão doentes mas Jesus não chega. Mas talvez ainda você tenha pensado que Jesus não chegou, mas uma hora ele vai vir. Quando menos nós esperar, ele vai vir, ele virá. Assim como tem dito, todo olho nu o verá. A palavra vai dizer que é o vencedor, aquele que vencer, aquele que perseverar, ele será também coroado. Mas aquele que desistir, ele perderá a sua coroa.
Temos que guardar aquilo que Ele nos deu. E eu comecei a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que nós guarde? A santificação. Eu falei: Senhor, mas como assim? O Senhor falou para mim: conserve o que você tem para que ninguém tome aquilo que é teu. E eu comecei a pensar e a meditar. Falei: Jesus, o que seria, Pai amado, essa coroa que o mundo tenta tomar? O que seria, Pai amado, conservar? O que seria isso, Pai amado? E o Espírito Santo me falou a passagem: seguir a paz uns com os outros, na qual sem ela ninguém vê a Deus. A santificação. No momento que eu me santifico e estou em paz com meu irmão, eu poderei ver ao Senhor da glória. Eu poderei ver o triunfo do Senhor Jesus Cristo no dia da tribulação. Eu poderei ver a face do meu mestre querido. Eu poderei ver ao meu Senhor Jesus Cristo. Assim como tem dito ao vencedor: falou-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Interessante que você terá um novo nome. Como nós lemos nas igrejas anteriores, muitas pessoas que eram escravos não tinham nome, e Jesus daria uma pedra branca, cravada o nome de cada um, que somente ele saberia. Interessante, Jesus também fala que um novo nome será entregue para nós. Mesmo que as pessoas acham que a identidade não vale nada, a identidade de crente não tem valor nenhum para muitos, mas para nós tem. O nosso caráter irá permanecer, a nossa identidade cristã irá permanecer, porque aonde chegarmos as pessoas irão ver o nosso caráter, irão ver que nós seremos crentes, Cristo em Jesus, salvo, lavado e remido pelo Espírito Santo. As pessoas irão ver a identidade do brilho do Espírito Santo em nossas vidas, independente da situação, independente das adversidades, querendo ou não, essa presença do Espírito Santo que está sobre nossas vidas, as pessoas elas enxergam, elas veem que nós somos cidadãos dos céus. Oh, meu Deus da glória! Jesus ainda fala para o anjo, fala para João, anjo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, escute a mensagem que Jesus tem. Escute o que Jesus tem para poder falar para você. Escute o que Jesus tem a dizer através do Espírito Santo. Escuta que Ele está vindo. Escuta os sinais que estão acontecendo. Escuta só as palavras que estão vindo do mundo, as mensagens que estão chegando dos quatro cantos. Jesus está vindo, as palavras estão se cumprindo a cada dia mais, a ciência se evoluiu mais ainda. Escuta o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. A igreja de Filadélfia dá a entender que foi a igreja que Jesus mais amou. Uma igreja que Jesus tratou com carinho e não teve a repreensão. Uma igreja que tinha 32 quilômetros de outras igrejas, da igreja de Sardes. Uma igreja que ficava praticamente perto de uma igreja que andava em um estado depravado de pecado. Mas mesmo assim, sabendo, como Jesus tem falado, ali na Turquia tem um lugar que é o trono de Satanás. Tem um demônio que está aí. Tem algo aí que se acha que se domina como um Deus, mas não é nada. É simplesmente uma estátua. É simplesmente um demônio que tenta confundir as pessoas. Assim também não é diferente nos dias de hoje. Tem pessoas que se assentam em tronos de demônios, achando que são maiores, que são melhores do que a igreja, melhor ou maior que Deus, se auto-titulando como Deus. Quantas pessoas vieram no nome do Senhor Jesus Cristo dizendo que é o Cristo, para poder enganar as pessoas, e levou pessoas para o inferno, levaram pessoas para poder conduzi-las ao caminho de morte. Quantas pessoas morreram, ou seja, acreditando em alguém que não era. Mas aqueles que
lavado e remido pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, eles não serão enganados. A palavra mesmo que diz que até os escolhidos serão enganados naquele dia, mas o Espírito Santo de discernimento, de sabedoria, de entendimento, nos falará aos nossos corações aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, aquilo que é de Deus e aquilo que é de Satanás, pois sabemos que a presença do Espírito Santo não nos deixará ser enganado, porém Ele nos deixará ver e contemplar muitas coisas nos decorrer do tempo, mas nos contemplaremos mais ainda quando vermos a glória do poder do Espírito Santo ao soar da última trombeta. Oh, aleluia! Aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente tem pressa de poder falar: Senhor, existem portas que eu queria que abrisse para mim, pois o Senhor abre porta onde não tem porta. Jesus, ele declara: eu sou a porta. Ele fala que ele é a porta e não há outro caminho, não há nada que leve a salvação além dele. Não adianta levar outros caminhos, que se diz de outras religiões. Não existe salvação, somente condenação. As pessoas trabalham muito falando: olha, eu não quero saber de religião, mas nós não pregamos religiões, nós pregamos o Cristo crucificado. Pessoas que se autodenominam: olha, você está servindo uma religião. Qual é a sua religião? Eu não tenho religião, eu tenho salvação, eu tenho Jesus, eu tenho aquele que há de vir, eu tenho um Salvador. A gente não pregamos simplesmente por pregar, mas nós pregamos por crer. Oh, aleluia, Jesus, porque sabemos que a salvação do Senhor Jesus Cristo veio para todos e para aqueles que nele creem. Mas pessoas que creem, falam que creem em Jesus, mas não praticam o caminho da salvação. Pessoas que creem em Jesus, mas não cumprem o que Jesus fala, ou seja, desobedecem, falam aquilo e fazem também o que abomina e o que entristece o Espírito Santo. Quantas pessoas estão nesse caminho dizendo: eu sou da religião evangélica, eu sou da religião católica? Não, nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus através do Evangelho. Nós não somos nenhum tipo de religião, nós somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. A próxima semana estaremos falando sobre Laodiceia. Glória a Deus. A igreja de Laodiceia vai nos trazer os dias de hoje. A igreja de Laodiceia vai trazer o que acontece nos dias de hoje, diferente da igreja de Filadélfia. Muitas pessoas acham que estão na igreja de Filadélfia, mas na verdade elas estão praticamente na igreja de Laodiceia. Muitas pessoas acham que estão vivendo Filadélfia, mas estão vivendo a igreja de Sardes. Muitas pessoas acham que estão vivendo a igreja de Esmirna, achando que é rica, que é pobre. Muitas pessoas estão achando que estão com a igreja de Tiatira, mas estão praticamente na idolatria. Quantas pessoas estão passando por este momento por conta que se acham religiosos demais, mas não vivem na prática da Escritura Sagrada. E eu termino esse sermão de estudo dizendo: qual é a porta que você tem passado? Qual é o caminho que você tem percorrido? O caminho estreito ou o caminho da porta larga? Você tem forçado a porta para poder querer passar, ou tem esperado no Senhor com paciência para que Ele possa ouvir a tua voz e estender a mão? Qual é o caminho que você tem passado? Feche teus olhos. Amado Deus, Pai Celestial, bendito seja teu santo nome, tua presença. Te agradecemos, Pai amado, por este privilégio
em ouvir a Tua voz, em exercer, Pai amado, a função que temos chamado. Bendito Deus, Pai amado, eu peço a Ti, Senhor Jesus, que guarda cada coração, cada pessoa que está aqui, Pai. Que a Tua palavra venha permanecer todos os dias em nossas vidas e que possamos crescer na graça do Teu entendimento. Senhor, assim como tem dito, Pai amado, que as portas possam ser abertas. Assim, Pai amado, que nós sabemos, Senhor Jesus, que somos fracos, falhos e dependemos de Ti. E nisso, Pai amado, reconhecemos que o Teu amor, Pai amado, tem aperfeiçoado em meio às nossas fraquezas e nossas falhas. Que o Seu amor, Pai amado, tem nos fortalecido a cada dia. Que a Tua graça, Pai amado, tem nos dado força, Pai, para poder percorrer o caminho, Senhor, até a chegada do grande dia. Pai santo, Pai justo, que possamos guardar a Tua palavra. Nos ensina, Pai amado, a guardar. Nos ensina, Pai amado, a ser fortalecido pelo poder da Tua palavra e não negar a fé, Senhor, como muitos têm feito. Assim como tem dito, Pai amado, a Tua palavra tem dito que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas aquele, Pai amado, que tem dito muitas vezes que o levantar é de Deus e o cair é de do homem, não, Senhor. O cair é do ímpio, Pai. Porque sabemos, Senhor Jesus Cristo, que aqueles que foram levantados por Ti, Senhor Jesus Cristo, eles levantarão o Seu rosto, Pai amado, e a Tua graça e a Tua paz, Senhor, estará sobre eles. Pois sabemos, Pai amado, que quando, Pai amado, uma pessoa ela cai, Senhor, é porque ela está no caminho errado. Mas aquele, Senhor Jesus Cristo, que foi levantado por Ti, aquele, Pai amado, que foi lavado e remido, que a Tua graça, Pai amado, e o resplendor da Tua glória está na face dele, Senhor. Sabemos, Pai amado, que a Tua paz estará sobre a vida deles, sobre a vida daqueles, Pai amado, que também, Senhor Jesus Cristo, estão abrindo, Senhor, o caminho para a Tua presença. Que o anjo da Tua igreja, Pai amado, possa ser cheio da Tua graça, possa reger, Pai amado, como foi regida a igreja de Filadélfia, mesmo, Pai amado, devagar, mas continuando, mesmo, Pai amado, passo a passo, mas continuando, porque o Senhor se agrada daquele, Pai amado, que sabe, Senhor Jesus Cristo, que a nossa força está em Ti, que o nosso poder está em Ti.